Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana e estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Juízes e mais especificamente o capítulo de número 6. Nós estamos na história de Gideão, esse juiz que o Senhor levantou para mais uma vez livrar seu povo, que agora estava sofrendo a opressão por parte dos midianitas, que formavam uma coalizão com outros povos e atacavam o povo de Deus, destruindo suas lavouras, destruindo suas plantações, matando seus animais. Era algo terrível. Essa opressão durou cerca de 7 anos. Então o povo clamou pela misericórdia do Senhor, e o Senhor então resolve levantar mais um juiz para libertar o seu povo. Dessa vez Deus chama Gideão. E podemos observar que Gideão ele não era esse homem de fé. No início, Deus precisava tratar essa descrença no coração de Gideão. Deus se apresenta a ele e ainda assim ele só acredita que era Deus que estava falando com ele após o Senhor se manifestar e receber o sacrifício que ele trouxe e ofereceu ao Senhor. A chama se acendeu sobre aquela rocha onde estavam colocados os alimentos que ele trouxe em oferta ao Senhor e consumiu o holocausto. Aí ele entendeu que o Senhor de fato falava com ele. Agora Deus precisava tratar com a casa de Gideão. Antes que ele enfrentasse os seus inimigos, antes que ele partisse para a grande obra para a qual o Senhor o havia chamado, era necessário que ele tratasse a idolatria dentro da sua casa. Nós vimos no áudio passado que Deus não queria simplesmente libertar seu povo das mãos dos seus inimigos, dos midianitas, mas também livrá-los da idolatria. E Deus começa a tratar a idolatria dentro da casa de Gideão. Quando Deus pede a Gideão que destrua o altar de Baal que está dentro da casa de seu pai. Destrua também o bosque que fora oferecido a Azerá. E quando Gideão cumpre a vontade do Senhor, Deus, de uma forma extraordinária, usa o pai de Gideão e este parte em sua defesa diante da sua comunidade revoltada com o que tinha acontecido. De modo que aquele povo passa a entender que Baal não podia livrá-los. Que Baal nada mais era do que simplesmente uma imagem de escultura, que não podia sequer se defender. E após Deus haver realizado todos esses milagres na vida de Gideão, chamando-o de forma especial, agindo dentro da sua casa, chega o momento de Gideão cumprir o grande propósito para o qual Deus o havia chamado. Não tardou para que os midianitas e seus aliados realizassem o seu ataque anual. E era hora de Gideão entrar em ação. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui, a partir do versículo de número 33. Capítulo 6, a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam-se no vale de Jezreel. Observem, irmãos, que os inimigos de Israel eram não apenas os midianitas, mas os midianitas eles formavam uma coalizão com outros povos, inclusive os amalequitas, e vinham para pilhar tudo aquilo que Israel havia produzido em suas plantações, os seus rebanhos, vinham para destruir todas as coisas. Uma multidão como gafanhotos. Lembra que falamos disso no primeiro momento, no primeiro áudio? No início do capítulo 6, diz que eles desciam como se fossem gafanhotos e destruíam toda a plantação, matavam todos os animais. E agora eles estavam preparados para mais um ataque à nação de Israel. Observem que eles escolheram um local estratégico para se posicionarem. Eles se posicionam exatamente no Vale de Jezreel, ou Vale do Megido, ou Vale do Amargedon. Esse local é conhecido na Bíblia como um ponto estratégico, onde ocorreram inúmeras batalhas. Inclusive a batalha final do Apocalipse se dará nesse local. Era um local bastante estratégico. Este vale, irmãos, era o centro agrícola daquela região. Quem controlasse as riquezas do vale e da terra fértil que ali estava, também dominava os habitantes daquela região. Todos aqueles que viviam ali ao redor do vale e que viviam da agricultura e da produção que se fazia naquela região.
Isso fazia daquela região uma importante rota comercial. Por ali passavam viajantes e mercadores levando suas mercadorias para o Egito. Havia uma estrada que ligava a Mesopotâmia ao Egito, e essa estrada passava por aquele vale. Havia saída para o mar, havia saída para o Jordão, de modo que aquele lugar era estratégico para uma batalha. E os inimigos vieram e se instalaram ali, prontos para atacar, prontos para mais um ataque, para mais um avanço, destruindo mais uma vez, como faziam todos os anos, toda a plantação, todos os animais do povo hebreu. E é nesse momento que Gideão entra em cena. Veja o que diz o versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, que foram se encontrar com ele. Observe, irmãos, que o Espírito de Deus ele veio sobre Gideão. Nós só podemos realizar algo para Deus, movidos, controlados pelo Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, significa estar sob total domínio, debaixo do controle do Espírito de Deus. Na Velha Aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas em especial, sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre alguém que teria sido separado por Deus para uma missão específica. Porém, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é derramado sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo, que o recebe como Senhor e Salvador. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, o Espírito da verdade. Ele não somente estará com vocês, mas ele estará em vós, ele habitará em vós. Então nós somos templo e habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele nos adverte em Efésios dizendo: enchei-vos do Espírito. Deixem-se dominar pelo Espírito. Deixe que o Espírito de Deus domine a vida de vocês. E é tudo que nós precisamos, irmãos, para realizarmos a obra do Senhor. E agora, cheio do Espírito Santo, Gideão toca a trombeta, convocando o povo para a grande batalha. Primeiro ele toca a trombeta em sua cidade natal, e ele foi seguido pelos homens de Abiezer, ou seja, os homens da sua própria cidade. Isto prova, irmãos, que a reforma que Gideão fez na sua casa, na casa de seu pai e na sua cidade surtiu efeito. O povo agora havia entendido que eles precisavam do Senhor e que Gideão era aquele que fora escolhido por Deus para livrá-los, e não Baal. Em seguida, Gideão envia mensageiros para tocar a trombeta também em toda a sua tribo, em toda a tribo de Manassés, bem como nas tribos vizinhas, a tribo de Azer, a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. Essas 4 tribos, elas ficavam ali bem próximas ao vale de Jezreel, e portanto elas seriam as mais afetadas pelo exército inimigo. E podemos observar que todas elas atenderam prontamente ao chamado de Gideão. Gideão não teve dificuldade em juntar um grande exército, em convocar todas as tribos ao seu redor, em convocar a sua própria tribo, a sua própria família, os da sua própria cidade. Não porque Gideão fosse um grande estrategista, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas precisamos, irmãos, observar um detalhe importante aqui. Apesar de Deus já ter dado a Gideão todas as provas de que Deus estava com ele, de que Deus o havia chamado e de que Deus o usaria para libertar esse povo, o coração de Gideão ainda estava duvidando do agir de Deus. Será que Deus queria realmente que ele conduzisse o povo nessa batalha? Veja o que diz o versículo de número 36. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira.
Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, se espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. A pergunta que se faz, irmãos, é: havia necessidade de Gideão pedir mais uma prova a Deus da sua presença com ele? Deus já havia falado a Gideão. Tanto é que ele mesmo diz: o Senhor disse que estaria comigo. A palavra de Deus não era suficiente para que Gideão pudesse acreditar que Deus estaria com ele e que Deus daria livramento a este povo. Havia necessidade de pedir mais este sinal ao Senhor? Gideão já havia contemplado o fogo sobre a rocha consumindo o holocausto, o sacrifício que ele trouxe em oferta ao Senhor. Já havia visto o livramento que Deus lhe concedera dentro da sua casa, dentro da casa de seu pai. O que mais ele precisava que Deus fizesse? É certo que, para tomarmos boas decisões, precisamos conhecer os fatos. Gideão possuía todos os meios, mas ainda assim hesitou. Ele retardou a sua obediência a Deus, porque desejava ainda mais provas. Pedir mais sinais a Deus era uma indicação de descrédito. Ele não estava confiando na palavra do Senhor. Gideão ainda estava com medo. E o medo ele costuma fazer com que esperemos por mais confirmações quando deveríamos tomar uma atitude. Era o momento de agir, mas ele estava com medo. Os sinais visíveis eles são desnecessários quando eles só vêm para confirmar aquilo que nós já sabemos ser a verdade. Gideão precisava crer, confiar na palavra do Senhor. Hoje em dia, irmãos, o maior meio de orientação de Deus para a nossa vida é a sua palavra. E diferente de Gideão, temos a Bíblia completa, temos a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Se você deseja a maior orientação de Deus para a sua vida, para tomar decisões, não peça a Deus sinais. Estude a palavra, estude as Escrituras, conheça ao Senhor. Observe que, após ver o milagre do velo molhado, Gideão ainda pede um outro sinal a Deus. Talvez ele tenha pensado que o resultado do primeiro teste fora uma consequência natural, pois uma esponja grossa ela poderia reter a umidade por muito tempo, após o sol haver secado tudo ao seu redor. Quantas vezes estamos assim, irmãos? Colocando o nosso velo ao relento. E quantos não estão tomando decisões erradas, equivocadas em suas vidas, exatamente por partirem para essas práticas? Provas assim, irmãos, não são um método bíblico de determinar a vontade de Deus. Antes, é uma abordagem usada por pessoas como Gideão, sem fé para confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pessoas que não confiam na palavra de Deus. Observe que Gideão, ele por 2 vezes, ele lembrou Deus do que Deus havia dito para ele. E por 2 vezes ele pediu que o Senhor reafirmasse a promessa que já havia feito. Veja o versículo 36. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste. Veja que ele sabia que Deus já tinha dito isso para ele. E no versículo 37 ele diz isso novamente. Ele diz: Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Gideão queria que Deus confirmasse o que Deus já havia dito.
O comentarista bíblico da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, versão Almeida, revista corrigida, edição de 1995, nos diz o seguinte: colocar velos do lado de fora é um método de decisão muito pobre. Os que o fazem limitam a Deus. Eles pedem que ele se encaixe em suas expectativas. Os resultados de tais experimentos costumam ser falhos e aumentam a nossa confiança nas escolhas humanas. Não permita que um velo se torne substituto para a sabedoria de Deus que vem através do estudo bíblico e da oração. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Quer saber o que Deus tem para você? Busque na sua palavra. Pois Deus, que outrora falou aos homens através dos profetas, hoje Ele nos fala, Ele se revela a nós através de seu Filho Jesus Cristo. E talvez a pergunta que você faça agora é: então por que Deus respondeu a Gideão? O fato de Deus ter atendido voluntariamente Gideão naquele momento de fraqueza serve apenas para provar que Ele é um Deus cheio de graça e que nos conhece muito bem. Deus sabia que Gideão estava disposto a obedecê-lo, mas o seu coração era incrédulo. Deus conhece as nossas fraquezas. O salmista, no Salmo 103, versículo 14, ele diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Observe que desde o início Deus vem tratando esse coração endurecido de Gideão, preparando-o para esse momento glorioso em que Deus irá usá-lo à frente do povo para a libertação de Israel. O que nós precisamos entender, irmãos, é que quem somos nós para dizer a Deus as condições que Ele deve preencher, especialmente quando já nos falou algo em Sua palavra? Se Ele já falou sobre isso em Sua palavra. Esse tipo de prova não é apenas uma demonstração de incredulidade, mas também é uma prova de orgulho de nossa parte. É pensar que Deus deve primeiro obedecer às minhas ordens para que depois eu possa obedecer às ordens dele. Porém, com Deus as coisas não funcionam dessa forma. O que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé. O apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer? Confia no Senhor. Confia em sua palavra. Deposite toda a sua confiança na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida nas Escrituras Sagradas. Busque ao Senhor em oração e você vai entender a vontade de Deus para você. Quanto mais próximo de Deus eu e você estiver, mais Ele vai se revelar a nós. Amém? Que o Senhor te abençoe de forma rica e poderosa. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço nossa pastora presidente pela confiança, pastor Gideão Júnior, que está à frente desse projeto. Que o Senhor continue conosco, irmãos, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.